Olá, meus amigos pensadores orientados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. A gente vai falar de uma série. E eu queria agradecer porque quem me indicou essa série foi meu sócio na Vértice, Eduardo Vidal. Então, valeu pela indicação e eu conversei com os meninos, eles toparam trazer essa série aqui para vocês. Nós vamos falar de uma minissérie documental da Netflix que chama A Batalha Bilionária, o caso do Google Earth. A história conta a história de dois alemãos que entraram em uma longa e árdua batalha judicial contra o Google. E para falar um pouquinho mais dessa batalha, está aqui comigo Gustavo Gurgel, André Meira e Igor Figueiredo. Oi, galera. Então, roda a vinheta. Você já pensou em voar pelos ares como super-homem? Bom, essa foi a ideia original de um alemão chamado Yuri Müller. Lembrando, os nomes são em alemão, eu não sei falar alemão, então a gente vai falando como a gente pensa que é. Pode ser que não seja, tá? Então, se algum alemão estiver assistindo a gente, me desculpe. Ele queria sobrevoar o mundo e chegar a qualquer ponto sem turbulência, sem nada. E acabou conhecendo outro alemão chamado Carsten Müller, que era um artista que queria criar uma arte, um novo conceito de visão. E dessa maneira eles criaram um sistema chamado Terra Vision, que é muito parecido ou idêntico ao Google Earth. Eles apresentaram a Terra Vision em uma conferência em Kyoto em 1994. E o Google Earth apareceu para todo mundo em 2005. E foi uma batalha depois disso por causa de patentes com várias ramificações e mostrando que, infelizmente, empresa grande é difícil de derrubar, né, não, Gustavo? Ricardo, é incrível como que as empresas pequenas são devoradas pelas grandes corporações, né? A série é de 4 episódios, de aproximadamente 60 minutos cada um, nos demonstrou exatamente isso, né? Os caras tinham certeza absoluta de que o algoritmo utilizado pelo Google Earth em 2005, no seu lançamento, era idêntico ao que eles haviam desenvolvido em 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa, não me lembro a data, para 1994, para desenvolver a plataforma do Terra Vision, que gerou uma comoção também na Alemanha nos anos que eles lançaram isso, né? Interessante destacar o quanto que eles foram desacreditados em função desse projeto, né? É isso que é uma das partes mais interessantes da série que a gente entra agora para falar. Assisti a série com bastante cuidado e li algumas análises. Só que eu tenho visto algumas pessoas escrevendo que a série é eletrizante. Não, eu sinto muito, mas a série não é eletrizante. A série tem 4 episódios que eu acho que o André especificamente vai concordar comigo. Absolutamente compactável em 2 episódios. Principalmente porque são 60 minutos, pelo amor de Deus. E aqui eu vou confessar a vocês que eu assisti os 4 episódios na velocidade 1.25 e foi perfeitamente compreensível. Eu não concordo que a série foi eletrizante, com a exceção do último capítulo, do 4º capítulo, que aí já é a audiência em si. E para quem gosta de filmes que mostram os tribunais, a discussão dos advogados, processo de convencimento de um júri popular, quem gosta disso vai se deleitar com a série lá no seu 4º episódio, tá? Enfim, achei a série muito lenta, com 4 episódios de uma maneira desnecessária, né? E eu achei muito legal, que eu acho que isso que o Ricardo também deve desenvolver aí na próxima fala, é os 2 personagens principais, né? Que é o Yuri e o Carsten, né? O Yuri, o mega inteligente para desenvolvimento de algoritmo, mas muito inocente e com um comportamento psicológico muito instável, né? Tanto é que em um momento o amigo dele fala que o barco da Terra Vision já tinha afundado e quem começou a fazer o buraco no barco, no navio, tinha sido o Yuri.
sendo inocente na hora de conversar com aquele outro cara que era o representante, né, daquela outra empresa e que, segundo a história, teria pego a ideia e desenvolvido para o Google a plataforma do Google Earth, né? Já o Carsten, mais empreendedor, mais inquieto, né, mais esperto e com noção de maldade das coisas, né? Agora, a série, ela tem um certo romance, né? Porque ela pega esses dois personagens e mostra como se eles estivessem querendo utilizar a internet, que era incipiente naquela época, para mudar o mundo, né? Ou seja, um romance que a gente sabe que na vida real, anos depois, a gente vê hoje como que a internet se transformou, né? Dois jovens idealistas que queriam mudar o mundo através da tecnologia e não foi bem assim, né? E um detalhe importante para trazer, né, que isso é uma espécie de biografia não autorizada, né? Os produtores da série deixaram claro em algumas entrevistas que essa dupla que perdeu a audiência, né, perdeu o processo milionário contra o Google, em momento nenhum procurou eles para contar a história. Isso é uma espécie de biografia não autorizada, né? E para mim, para passar a bola para os colegas, o ponto mais alto da série é o segundo episódio, que ela mostra exatamente a dificuldade que os dois têm de vender aquela solução inovadora e que no futuro se tornaria o que é hoje, né? Aquilo balizou uma série de aplicativos e dispositivos que hoje o Google usa para nos servir e nos dar facilidade no dia a dia. Vocês vão lembrar em que em alguns momentos que o Carsten, né, ele vai procurar um investidor e eles riem deles. Eles apresentam situações que para nós hoje é absolutamente normal e eles são alvo de chacota. Batem a porta na cara deles. E isso eu acho que o Igor deve desenvolver, porque o Igor gosta desse assunto. O quanto que o empreendimento, no momento inicial, ele recebe portada na cara, ninguém acredita, ninguém coloca dinheiro, mas na hora que o negócio apresenta como uma ferramenta fantástica que pode gerar receita e resultado para muita gente, aí aquele negócio começa a ter suas portas abertas, né? É o risco do empreendimento que a gente sempre fala, né, Igor? Que é um assunto que você gosta muito de falar, né? Empreendedorismo, né? E o último episódio, para finalizar, que é as cenas da audiência em si, que para mim é o que arremata a série com chave de ouro. Foi muito emocionante. Se a gente tiver que aceitar o elogio de que a série é eletrizante, tá, tudo bem, ela pode ser eletrizante, mas exclusivamente pelo quarto e último episódio. Ou é mesmo, Gustavo, eu concordo assim com você na questão do tamanho. Eu acho que poderia ser um filme, não precisaria ser uma série. Acho que ficou um pouco cansativo porque quis retratar, né? O filme, a série, né? Ela ficava porque é baseada ali naquela Berlim reconstruída, né? Pós queda do Muro de Berlim, da unificação. Então, Exatamente. eles mostraram um cenário, né, a paisagem daquele local também, aquilo ali foi bastante explorado, e os autores até comentam isso, que optaram por série para poder detalhar, né, mais. O que ao telespectador às vezes fica um pouco cansativo, né? Tanto é que vocês assistiram aí em velocidade acima de 1. Mas é uma série muito interessante, porque de fato nos mostra esse mundo dos negócios, né? Não é brincadeira, a situação mesmo é o grande comendo o pequeno, e eles têm poderio para fazer isso, né? Porque o que conta é o financeiro, acaba, né? Infelizmente. E eu achei, assim, eu não conhecia o caso, é um caso que é, né, a série A Batalha dos Bilionários, o caso do Google Earth, que chama a série, tá, pessoal? Aconteceu, né, esse processo, ele foi feito, então é com base em fatos reais, foi iniciado esse processo lá na Califórnia, Estados Unidos, em 2014, como gerou em segredo de justiça, né? Isso não foi para o público. Mas olha só para você ver, ficou tão abafado que esses anos todos, se não é a Netflix para trazer isso à tona,
muitos não conheceriam. Então, a gente vê o poder financeiro do Google em conseguir abafar certas situações. Eu achei interessante um ponto positivo, porque geralmente a gente, né, quando vai assistir algum filme, alguma série, a gente tem aquela coisa do bonzinho vencer no final, né? E no último episódio, que eu também concordo que foi o mais interessante, ele faz uma brincadeira até com isso, né? Que ele joga ele coloca ali uma situação hipotética e aí depois ele volta atrás e opa, não é isso daí. E aí no final, quem a gente acredita que são os corretos acaba não dando muito certo. E também para a gente tem que. O contexto todo, né? Já que a gente está falando nessa questão que é baseado em fatos reais, mas eu fico imaginando um júri. Eu não sei como que é a lei dos Estados Unidos, mas um júri participar de um caso como esse, né? Então acaba que é mais uma questão mesmo de narrativas de advogados tentando vencer o caso, mas não com bases, né, técnicas, vamos dizer assim, porque ali todo mundo acaba sendo leigo. Mas eu achei muito, muito interessante, né? Por esse enredo todo contado. Eu não conhecia essa empresa, né? Arte Mais Com, que é a da Alemanha, com esses caras. Tiveram ideia. Eu acreditei. Na vida real, a gente não sabe como que foi o desfecho, né? Na série fala que eles perderam, mas eu estava lendo alguns artigos que, como corre em segredo de justiça, não sabe se a Google fez algum acordo, se. Porque, na verdade, e aí eu, né, também vou, para não me estender muito, esse filme, essa série, ela foi feita, mas sem autorização de nenhuma das partes. Os alemães, eles não autorizaram e nem sabiam, eles não foram consultados para fazer isso. Então, acaba que é com base em fatos reais, mas é uma ficção, porque não se tem ali a narrativa daqueles que vivenciaram esse processo. Agora, será que isso não aconteceu porque talvez eles tenham feito um acordo com o Google? Né? Aí eles não querem tornar público toda essa situação. Então, inclusive, um dos autores comentam que fez na cara e na coragem e pode ser que seja processado. Então, há de ver qual que vai ser o desfechamento disso daí, porque a repercussão tá grande, né? Por ser Netflix. Né, André? Isso aí. Eu vou concordar com você da questão do tempo. São 4 horas a 4 horas e meia, mais ou menos, né? Dava para ter condensado aí tranquilamente de 2 a 2 horas e meia. O primeiro episódio faz uma introdução legal, mas já é cansativo. O segundo episódio, ponto alto, é aquele ali que o Gustavo já falou, que é aquela parte, né, deles tentando desenvolver o negócio. E terceiro episódio tem uma coisinha ou outra, e o quarto episódio é que eu gostei de verdade, que aí é a questão já do tribunal. Eu gostei de algumas coisas também do segundo episódio, porque o segundo episódio ele trata até de mostrar isso aí que vocês falaram, que o Igor comentou, né, que os diretores falaram, da questão de tempo. Eles mostram muito a diferença do que a gente vive hoje para o que era vivido na época. Se a gente for parar para pensar, não tem tanto tempo assim. Tem uma hora que é muito icônica, né, que no primeiro episódio ainda, se eu não me engano, o pessoal lá que é quem vira depois a Artcom, alguém pergunta lá, quem tem conta bancária? Um só levanta a mão. Poxa, hoje em dia, quem que não tem conta bancária, né? A gente abre conta bancária gratuita na internet, aí, no aplicativo, numa facilidade tremenda. Então, assim, é o tempo inteiro mostrando essas coisas e mostra também como que essa questão da temporalidade é para o negócio, porque eles estão tentando montar um negócio que quem conseguiu ver à frente do tempo, conseguiu fazer ali um exercício de futurismo, futurologia, né? Viu que o que ele estava construindo ali realmente era uma coisa impactante, era uma coisa absurda. E que a Google, apesar de falar, o Google Earth ele é gratuito e tal, mas a gente sabe que tem outras coisas que foram desenvolvidas ali, né? Por exemplo, o Google Maps que anda de mão dada ali com o aplicativo que anda de mão dada, que é muito, muito útil.
Agora, uma curiosidade que eu achei interessante é que os dois que resolvem montar lá o Artvision, né? Não, como é que chama? Terra Vision. Isso aí, Terra Vision. É um programador e a ideia parte de um cara que é artista, né? Aí um dado que eu encontrei, que eu achei interessante, que o primeiro globo terrestre, que inclusive fica no museu na Alemanha, que eles chamam de Erdapfel, que é a maçã da Terra, foi construído na Alemanha também, e foi por um cartógrafo e um artista. Eu achei a informação interessante, porque bate aí com o negócio do livro, né? Começa na Alemanha, um artista, só que na época um cartógrafo, e aqui já o Muito mundo parecido moderno. com o perfil dos dois da série, né? Eu achei isso muito interessante. Falei, vou trazer essa informação que é interessante. O cartógrafo era o Martin Beheim e o artista, que é um pintor, George Glogenbaum. Como diz o Ricardo, eu não sei falar alemão, então eu não sei se eu falei a pronúncia correta. Provavelmente não. E o interessante é que esse globo ele tá em exposição até hoje, mas ele não tem o continente americano, por um fato interessante. Ele terminou de ser feito, né, em 1492, um ano antes de Colombo voltar para a Europa das Américas. Uma coincidência histórica, né? Uma coincidência histórica até engraçada. Por um ano ficou faltando ali um pedaço do globo terrestre. Uma coisa que eu achei interessante também, se a gente pesquisar na internet, ver o tanto de processo que o Google tem nas costas, é absurdo. Tem uma página na Wikipédia que fala sobre os vários processos que a Google tem. A Google tem se você pegar lá as cláusulas do Google, eles têm lá falando sobre questão de assegurar patente, né? Para a gente, por exemplo, que divulga conteúdo em plataforma da Google, que divulga no YouTube, que é a plataforma da Google, tem lá questão de direito de propriedade intelectual, de patente. Mas eles têm vários e vários processos nas costas, como o Gustavo e o Igor falaram aí. Para quem mexe com o negócio, né, é complicado pra caramba. E a gente está na era das startups, né, galera? Hoje em dia, startup é atrás de startup. A gente vê que tem muita startup que começa a crescer. O que acontece com ela? Ela, englobada por outra. Olha lá, Ricardinho. Fala mais um pouquinho aí pra gente. Falando em startup, né? A Terra Vision, né? O Artcom é considerada a primeira startup, uma das primeiras startups, né? É complicado, né? A gente está falando aí, são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, a questão que o André falou das patentes. Infelizmente, eles explicam na série, eu não vou saber lembrar como e o porquê, porque eu não entendo muito dessa questão judiciária, mas eles usam, né, essas empresas, como Google e outras, usam um mecanismo de defesa que, pelo que eu entendi, eles pedem para comprar a patente, eles recebem a patente, questionam a patente, e quando eles questionam, eles têm uma vantagem no judiciário. Eu não sei como, eu não consegui entender direito, mas existe. Então, por isso que acaba sempre dando em nada, vamos dizer assim. Mas o que a gente toma de lição desse filme? Eu quero fazer um comparativo um pouco com a rede social. Acho que todo mundo aqui já assistiu o filme da rede social, que é a questão do caso do Facebook, do Mark Zuckerberg contra o Eduardo Severin, que é um brasileiro, considerado hoje o brasileiro mais rico do mundo. Por mais que ele não mora aqui, ele é considerado o brasileiro mais rico do mundo. O que acontece? Você vê os dois, mais ou menos um pouquinho dos dois. Por mais que o Eduardo também tenha uma questão de inteligência acima do normal, o Mark Zuckerberg, que era o gênio por trás do Facebook, que é a cabeça pensante maior, o cérebro maior, vamos dizer assim. E nós temos aqui mais ou menos a mesma coisa, que é um personagem, que é o... Não, falei o nome dele, esqueci. Peraí que eu tenho que voltar aqui. Que é o Júri, que é a mente pensante, e o Carson, que é a parte administrativa, né? Vamos dizer assim. Que é mais ou menos o que funcionou no Facebook. O Mark Zuckerberg, a mente pensante, e o Eduardo, a parte administrativa. E
mente pensante, ela, vamos dizer assim, lógico, entre aspas, né? Porque ela teve uma paixão com uma outra pessoa. E acabou com essa paixão entregando todos os segredos e acabando se ferrando ou ferrando alguém. A gente viu no caso do Facebook o Mark Zuckerberg enlouquecendo pelo criador do Napster, que eu esqueci o nome dele agora, que no filme é até interpretado pelo Justin Timberlake. E com isso, ele passa a ser a mente administrativa do Facebook e convence o Mark a jogar fora o Eduardo Severin. E aqui a gente viu mais ou menos isso, o júri ficando louco pelo americano do Vale do Silício, criador de um dos melhores computadores do mundo, e entregando todos os seus segredos da sua empresa para ele, e ele entra em contato com o Google e com os segredos revelados, monta o Google Earth. Então, a gente vê que a gente tem que tomar cuidado, quem está assistindo, e é isso, porque a gente sabe que existem pessoas, normalmente as pessoas fora da curva, elas acabam tendo uma sensibilidade administrativa, uma sensibilidade quando elas gostam de alguém ou quando elas sentem confiança em alguém, de soltar mais do que deve. E acaba esses casos acontecendo. Então, se você é um pouco fora da curva, segura um pouco, foca um pouquinho mais. É uma mensagem que fica nesses dois filmes. O filme desenvolve um pouco a amizade do Júri e do Carsten. Eles se conheceram, viraram grandes amigos e por causa disso acabaram desfazendo a amizade e só voltando a se falar por causa do julgamento. Como o Igor disse, como o André disse, e o Gustavo também, esse é baseado em fatos reais, mas não foram autorizados por eles. Então, no filme, eles voltam a ser amigos mesmo depois disso tudo. Agora, se na realidade eles voltaram, não sabemos disso, né? Mas Ricardo, Oi. até complementando o que você falou, achei interessante fazer o paralelo com a questão do Facebook. Dá para acrescentar mais um paralelo aí no que você colocou, que é o filme do Steve Jobs com o Ashton Kutcher, que tem exatamente essa premissa aí. É o Steve Jobs com um amigo dele lá, que eu não me lembro o nome agora, que montam ali a Apple e depois os dois começam a entrar em problemas empresariais, e um vai para um lado, o outro vai para o outro, e brigam. Mais ou menos essa premissa. Esse exemplo que o André, Ricardo eu tive esse mesmo insight. É o Steve Jobs e o outro chama Steve Wozniak, uma coisa assim. Ele era o programador e o Steve o vendedor. Eu pensei foi nesses dois caras também. A similaridade é muito próximo grande. foi isso. Ficou muito próximo. A gente vê, né, que quando a internet surgiu, era tudo muito difícil, muito complicado. Hoje, por mais que existem gênios que fazem programas que geram coisas extraordinárias, quem estava ali no início teve uma visão que era imensa, né? Hoje você entra dentro do seu avião e vê o trajeto do seu avião. E isso só é possível graças ao que o Júri Miller criou, o algoritmo que o Júri Miller criou. Por mais que o Google Earth diz que não tem nada a ver, tem a ver, a gente sabe que tem a ver, a gente consegue ver, pelo menos sabendo da ideia, eles podem não usar o mesmo código-fonte que elas dizem lá, mas eles já tinham visto e conhecido o produto anteriormente, então eles pensaram mais ou menos nisso. Não tem como eles falarem que nem um pouquinho é inspirado, isso é impossível. Isso a gente nunca vai saber quem está certo, quem está errado. A gente tem uma visão romantizada da parte dos alemães pelo filme, pelo documentário, né, pela série documental. A Google nunca se posicionou, até mesmo eles também nunca se posicionaram. A gente tem a visão dos criadores, mas pela visão dos criadores dá para ver que pelo menos inspirado foi. Não, Gustavo? É aquele tipo de história assim que os maiores interessados, né, Ricardo, não se manifestam, mas a verdade está aí, flutuando, né? É de conhecimento geral, né? Você falou de uma parte aí muito interessante que foi a questão da estratégia que o Google usou, né, para poder escapar da judicialização de uma série de patentes, e isso é falado na série, né?
tem um trecho, um determinado núcleo de diálogo, que a advogada está conversando com o outro advogado da equipe de defesa, né? E ela explica que, em determinado momento, o Google chegou a procurar alguns desenvolvedores de patentes que ela eventualmente estivesse utilizando. E perguntou, quanto vale a sua criação? Alguns informaram 5 milhões, 10 milhões, não sei quantos milhões. E ela explica no final, que não dá para explicar aqui por causa de tempo e também por causa de spoiler, né? Mas que no final das contas, eles nunca pagaram. Nunca pagaram. Mas era uma estratégia técnico-jurídica exatamente para escapar de judicializações futuras, né? Só para comentar, você comentar o Igor rapidinho. O Igor falou da questão aí de ninguém sabe o que de fato aconteceu, né? É uma típica história de um caso real, mas cujo desfecho ele foi ficcional. Porque o desfecho real realmente ele não está aparente em função de segredo de justiça, essas coisas, em função de tantos anos, né? E, para arrematar, uma coisa que o André comentou que eu achei interessante, né? Que quando eles estão fazendo as tentativas de investidores, para buscar recurso de investidor, quando eles falam, por exemplo, da ideia de colocar monitores nas poltronas dos aviões, eles riem na cara deles. Riem na cara deles. E tem uma hora, eu acho que no 4º episódio, que não sei se é o Carlston que está lá, que ele olha exatamente dentro do avião, quando ele está indo, acho que para os Estados Unidos para a audiência, ele entra dentro do avião e tem lá uma tela. Aí ele até brinca com o Yuri e fala que aquele algoritmo estava muito mal feito, que até ele faria melhor. Não sei se isso é no 3º ou no 4º, né? Mas o André citou a conta bancária, né? Ou seja, naqueles anos, o que estava se falando, o que estava se pensando, se tentando desenvolver como melhorias assim na vida cotidiana das pessoas, esses monitores, um rastreador, o Maps, um GPS, conta bancária, compras sem sair de casa. Eles chegaram a ventilar isso enquanto eles estavam desenvolvendo o algoritmo do TerraVision e foram alvo de chacota. Hoje em dia, imagina eles hoje, imagina os dois hoje, onde eles estiverem lá, acho que estão na Alemanha certamente, né? Vendo como que o mundo hoje, isso partindo do pressuposto, né, Igor, fazendo essa ressalva, né, de que tudo isso de fato aconteceu, né? Como eles hoje estariam vendo essa infinidade de dispositivos de melhoria de vida das pessoas, de facilitação da vida das pessoas, que já tinham sido ventiladas e propostas por eles lá antes dos anos 2000. Isso é interessante, né? Só um complemento nisso que o Gustavo falou, deles pensarem nessas tecnologias, do que estava sendo desenvolvido, é uma coisa que eles contam a história do mouse e do Steve Jobs. Aí eles contam que o mouse foi inventado pela Xerox, a Xerox queria fazer uma coisa absurda, o Steve Jobs comprou a patente e falou que isso tinha que ser popular, tinha que custar no máximo $30. Eu acho que ele errou meio, porque hoje um mouse da Apple é coisa de 5 mil reais aí, mas só para comentar isso mesmo, ele aumentou um pouquinho o preço. Tem esse núcleo de diálogo mesmo, muito bem lembrado. Mas só para comentar isso, que o Steve Jobs errou um pouquinho no preço, né? Porque ele falou que era para ser acessível. Não custa 5 mil reais, não. 5 mil reais custa só o botão direito, o mouse custa mais. Não, né? Nem compensa falar que as coisas da Apple é uma coisa absurda. Mas eu vou te falar, é muito legal isso que você falou, Gustavo, porque os caras de fato são visionários, né? E o mais interessante é que numa passagem do filme, o patrocinador deles, o primeiro, aquela empresa de telecom, eles sentam e falam, né? Esse episódio que você está falando é aquele momento que eles sentam para conversar e o cara começa a falar lá, não, mas você tem que fazer isso porque isso aqui vai ser o futuro. Aí todo mundo, os caras começam a bater, não, mas se for comprar tudo pela internet, fazer desse jeito, não vai precisar mais da gente, vai tudo acabar. E tudo que é realidade hoje, né? Compra online, exposição, hoje tudo digital. Só que na época essa empresa alemã era obrigada por um incentivo fiscal do governo para poder fomentar a área de inovação. E aquilo dali caiu e aí deixou de lado. Eu fico imaginando, né, o que deve ter virado dessa empresa. Porque isso também é uma mensagem, né, para quem está empreendendo, quem tem uma visão. Às vezes a gente fica tão habitolado só com a nossa realidade e não consegue pensar um pouco para frente.
E a mensagem é essa: os empreendedores aí que têm ideias legais e tudo, tomem cuidado, que é o que o Ricardo falou. Não sai passando toda a sua estratégia, todo o seu know-how, porque os grandes vão vir e vão O te, mercado é te selvagem, comer né, Igor? mesmo. O mercado é selvagem. E é legal ver um pouco do filme, porque os caras, quando vão lá no Silicon Valley, lá, né, que era aquele início, aquela câmara de inovação, e aí os caras conhecem o Brian, né, que acaba, pelo relato do filme, é o que rouba a ideia para levar, que é o desenvolvedor, né, que é um o nome do cara é Brian mesmo, só o sobrenome que eu acho que mudou, que é o ex-desenvolvedor do Google Earth, é, que fala no filme. E aí todo mundo tá lá, e o cara, vou te apresentar, esse cara aqui tá desenvolvendo um site de pesquisa mó doido, Yahoo. Então tava ali todo mundo, a galera começando. Mostra ele lá de longe, né? Os dois lá de longe. Um nome esquisito aí, Yahoo. Então, essas passagens assim, para nós, né? Hoje a gente fica vendo, nossa. Essas passagens da série eu acho interessantes. Esses pequenos núcleos, essas referências curtas, né? Eu achei isso muito fantástico também. Então, essas pegadas aí dá um tom legal pro filme, assim. Passa um pouco de um filme na nossa cabeça, né? A gente que aí já tem seus 30 e poucos anos, alguns mais, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe, não. Mas Para de expor o André para as pessoas desse jeito, Igor. Você evitar. não pode ficar expondo o André assim. Necessário. Mas é legal, eu achei que vale a pena, vale recomendar para quem assiste a gente. Tem uma nostalgia com a atualidade. Então o filme vai fazendo esses contrapontos que é bacana da gente ver e entender como que o mercado de fato funciona. Porque a gente vê a Google aí hoje, inclusive eu tenho conhecidos que trabalham na Google em altos cargos, mas aí quando a gente pega a história e tal, quando a gente vê esses casos aí, igual que o André comentou, com os inúmeros processos que tem, de fato os caras pisam e passam por cima de muita gente para estar onde que tá, né? Mas é foda, mas é uma realidade, né? Para crescer, às vezes o cara tem que ser mal mesmo. Mas enfim, vale a pena aí todo mundo assistir. Ô, gente, mas a gente tem que pegar também, ver que o Google Earth e esses aplicativos, né, eles têm algumas vantagens. Por exemplo, se você estiver procurando um imóvel para poder comprar, você consegue ir lá no Google e pesquisar a localidade que fica. Então, quem estiver procurando imóvel, vai lá no nosso patrocinador Bandeirantes Imóveis, dá uma olhada nos empreendimentos que tem lá e pode procurar pelo Google onde que fica, ver se acha uma coisa legal para você. Então, vale a pena para a gente poder pesquisar também. Fica aí o nosso parceiro Bandeirantes Imóveis, que dá para poder ver vários empreendimentos legais deles lá. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a questão de patente é uma coisa tão complicada que tem aquela parte lá no tribunal que eles começam a discutir quem inventou o quê? Está usando isso aqui, mas foi você que inventou? Não foi. Você que inventou o voo? Não. Você conhece o que é um simulador de voo? Conheço. Foi você que inventou? Não. Fica nessa briga, né? Olha como é que a gente chega no ponto de patente ser uma coisa louca. Agora, recente, eu não sei a data correta, a Apple está processando uma empresa porque a empresa está usando a logo de uma pera. A empresa foi lá, criou a própria marca, pegou uma pera, colocou na marca, a Apple está processando. Porque a Apple usa uma maçã. Ô, gente, tem coisa que chega a beirar o ridículo, cara. É difícil até... Você contando isso, eles contam lá também, a advogada que representou o pessoal da Terra Vision, da Artcom, ela representou a Samsung, no caso Samsung versus Apple, que a Apple processou a Samsung porque a Samsung criou o tablet da Samsung, né? Porque a Apple falava que eles desenvolveram, era a patente deles. E ela ganhou, e isso é verdade, porque esse processo é público. Não sei se foi aquela advogada em si, mas esse processo é público, por causa do filme Star Wars, né? Que lá usa-se o tablet, eles falam, mas o tablet está aí, ó, desde antes. Só, não foi vocês que inventaram. Ela fala do Star Trek, né? Ela ainda fala assim, é o Star Trek.
Mas tem tanta tecnologia que a gente usa hoje que a gente usa, mas se você for pegar ficção científica, pegar coisa antiga aí, a gente vê que já a galera já falava, né? Já tinha as ideias. Imagina, tem agora a Siri, a Alexa, né? A minha Alexa vai até falar aqui. Esses assistentes virtuais aí, ninguém vai poder usar, porque na ficção científica já tem muito tempo que usa esse tipo de tecnologia, né? Por assim dizer. E quando a gente fala aí nessa questão de propriedade intelectual, gente, é uma coisa tão séria. Aqui no Brasil, o processo de patente de propriedade intelectual pode demorar até 13 anos. 13 anos para você conseguir uma patente, cara. Ou seja, a depender aí no Brasil da nossa burocracia, você não tem proteção nenhuma, né? A depender do que é a tecnologia que a pessoa está tentando patentear, em 13 anos, nem só alguém já pegou fez alguma coisa parecida, apesar que quando você entra com a patente, você já tem um início de proteção, mas a depender do que a pessoa está tentando patentear, com 13 anos, a tecnologia do cara, o projeto do cara já ficou até obsoleto, né? É complicado. Mas vale a pena ver essa série. Eu só queria, já que você está falando da patente, me lembrou um negócio aqui para quem está nos assistindo. O Brasil tem um caso de patente muito interessante que vale a pena depois o pessoal pesquisar, que é da Gradiente versus a Apple, pelo nome iPhone. Quem não conhece essa história, depois procura aí no Google, né? Mas é muito interessante, só para complementar o que você está falando. Procura onde? No Google, né? Então é isso, galera. Vamos fechar com essa aí. Eu ia falar que vale a pena ver a série, mas essa do Igor já foi boa. Vamos fechar nessa aí que ficou boa. Procura no Google lá. Procura no Google e procura no Google também a Swift Câmbio Inteligente, que é o outro patrocinador nosso. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.